Enquanto o mecânico verificava meu carro, ele ficou pálido como se tivesse visto um fantasma e sussurrou algo que gelou meu sangue. Senhor Francisco, pelo amor de Deus, não entre nesse carro. Alguém mexeu aqui e não foi para consertar. Naquele exato momento, meu celular vibrou com uma mensagem do meu filho. Pai, vem logo. Tá tudo pronto aqui. Você não vai acreditar no que meu próprio filho tinha planejado para mim. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O telefone tocou às 7h20 de uma segunda-feira de abril. Eu estava sentado na poltrona da sala havia quase uma hora. Olhando pela janela, o sol se pondo atrás dos prédios do bairro, ouvindo o barulho distante dos carros na avenida. Fazia 4 meses. 4 meses inteiros desde que Rafael saiu dessa casa batendo a porta com tanta força que o quadro da parede caiu. Desde que Marina me olhou com aqueles olhos frios e saiu atrás dele sem dizer uma palavra sequer. Quando o nome dele apareceu na tela do celular, meu coração deu um pulo no peito. Fazia tanto tempo que eu quase tinha esquecido como era receber uma ligação do meu filho. Pai. A voz dele veio suave, quase carinhosa, num tom que eu não ouvia há anos. Eu e a Marina, a gente conversou bastante esses dias. A gente sente sua falta. Que tal vir jantar aqui em casa hoje à noite? A Marina vai fazer aquela costela com polenta que você adora. Lembra? Aquela que ela fazia nos domingos? Eu deveria ter desconfiado. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso teria desconfiado. Mas eu não estava sendo racional naquele momento. Eu era apenas um homem de 57 anos, cansado de comer sozinho, cansado do silêncio dessa casa que parecia ter dobrado de tamanho depois que Helena morreu, depois que Rafael foi embora e me deixou aqui, rodeado de lembranças e de móveis velhos que ninguém mais usava. Eu adoraria, filho. Respondi rápido demais, ansioso demais. Que horas eu posso chegar? 8 em ponto. Não se atrase, tá? Vai estar tudo pronto esperando você. Quando desliguei, fiquei sentado ali segurando o telefone com as 2 mãos, sentindo uma coisa parecida com alívio lavando meu peito. Pela primeira vez em meses, aquele aperto constante no peito tinha afrouxado um pouco. Mas então a memória voltou, nítida e cruel como uma foto bem tirada. O rosto de Rafael vermelho, as veias saltadas no pescoço, cuspe voando quando ele gritou comigo naquela noite de dezembro. 40 mil reais? Isso não é nada para você, pai. Você tem a casa quitada, tem a aposentadoria, tem aplicações no banco e eu sou seu filho. Eu tô me afogando em dívida aqui e você guardando dinheiro feito um velho miserável. Eu tinha mantido a calma naquela noite. 40 anos trabalhando como auditor fiscal me ensinaram isso. Como manter o rosto neutro quando alguém está mentindo para você, roubando, forjando documentos. Rafael estava pedindo aquele dinheiro com desespero nos olhos, mas não conseguia explicar direito para quê. Dizia que era para uma oportunidade de investimento, mas não dava detalhes. Falava de sociedade num negócio, mas não mostrava contratos, não apresentava números. Rafael, eu não posso simplesmente entregar 40 mil reais para uma coisa que você não consegue nem explicar direito. Se você está precisando de ajuda, ajuda de verdade. Vamos sentar, vamos ver os números. Vamos fazer um planejamento sério. Mas eu não vou jogar dinheiro num buraco sem fundo. Foi aí que ele explodiu. Eu sou seu filho. Esse dinheiro vai ser meu um dia mesmo quando você morrer. Por que não me ajuda agora quando eu realmente preciso? Aquilo tinha me gelado por dentro. Não foi a raiva dele. Foi a forma como ele falou. Como se minha vida, minhas economias, tudo que eu tinha construído em décadas de trabalho honesto, fosse apenas uma herança que ele estava esperando para receber. Como se eu fosse um obstáculo entre ele e o dinheiro que ele achava que já era dele. Rafael tinha saído batendo a porta, o ombro batendo no batente com tanta força que deixou uma marca na madeira. Eu ainda não tinha consertado aquilo. Marina tinha ficado parada na entrada da sala me olhando com aquela expressão que eu não conseguia decifrar. Não disse nada. Apenas pegou a bolsa e seguiu Rafael até o carro. Agora, sentado na poltrona, tentei empurrar aquela memória para longe.
Meu filho tinha ligado. Meu filho queria me ver. Minha nora ia fazer meu prato preferido. Talvez a família ainda pudesse se consertar. Talvez eu tivesse sido rígido demais, exigente demais. Talvez eu devesse ter dado o dinheiro sem fazer tantas perguntas. Levantei da poltrona onde tinha criado uma marca permanente nos últimos meses e fui tomar banho. Às 7h30 eu já estava vestido com uma camisa social azul clara que Helena tinha me dado anos atrás. Calça jeans limpa, sapato engraxado. Peguei a carteira, as chaves do carro, o celular. A garagem cheirava a concreto úmido e óleo de motor. Ferramentas que eu mal sabia usar penduradas numa tábua que meu vizinho, seu Ademar, tinha me ajudado a instalar. Entrei no meu Corolla 2019. Confiável, econômico, o tipo de carro que um auditor fiscal aposentado dirige. Girei a chave na ignição. O motor de arranque funcionou perfeitamente, fazendo aquele barulho normal de sempre, girando forte e constante. Mas o motor não pegou. Tentei de novo, pisando no acelerador. Mesma coisa. O painel acendeu normalmente. A bateria estava boa. O tanque marcava 3/4. Desci do carro, abri o capô. Fiquei olhando para o motor como se ele fosse me explicar o que estava errado. Mas máquina nunca foi meu forte. Números, planilhas, balanços. Isso eu entendia. Motor era grego para mim. O celular vibrou no bolso. Rafael. Pai, a gente tá esperando. Não se atrase. A frustração subiu pela minha espinha, feito formiga. Eu não queria decepcionar meu filho. Não agora. Não quando finalmente estávamos nos reconciliando depois de 4 meses de silêncio que pareceram 4 anos. Liguei pro guincho, dei meu endereço aqui na Vila Mariana e fiquei andando pela garagem enquanto a atendente prometia 20 minutos. O chão de cimento tinha rachaduras se espalhando feito teias de aranha. Mais uma coisa que eu vinha deixando para depois desde que Helena morreu. Tudo ao meu redor estava desmoronando devagar. O celular vibrou de novo. Rafael. Pai, tá tudo pronto aqui, vem logo. Digitei uma explicação sobre o carro, apaguei porque parecia desculpa esfarrapada. Digitei de novo. Minhas mãos tremiam levemente. Um tremor que eu tinha notado mais nos últimos tempos. Idade, provavelmente. Ou estresse. O guincho chegou 50 minutos depois, não 20. Subi na cabine e dei pro motorista o endereço da oficina do Maurício. A única que eu conhecia que talvez ainda estivesse aberta àquela hora da noite. O motorista era um cara gordo, simpático, que não parava de falar. Acontece às vezes com esses carros mais modernos, seu Francisco. Cheio de sensor, de computador, de sistema eletrônico. Uma coisinha dá errado, o carro inteiro trava. Mas o Maurício é bom, viu? Ele resolve rápido. Espero que sim, falei, olhando pela janela os prédios do meu bairro passando. As casas onde eu tinha visto famílias inteiras crescerem. A pracinha onde eu ensinei Rafael a andar de bicicleta sem rodinha. Eu realmente preciso chegar num lugar hoje. O tempo todo naquele guincho, com o meu Corolla pendurado atrás feito um defunto sendo arrastado, um pensamento rodava na minha cabeça sem parar. 4 meses de silêncio quebrados por um convite para jantar. Eu deveria desconfiar, mas não estava desconfiando. Estava apenas cansado de ficar sozinho naquela casa onde cada cômodo me lembrava de Helena. Cansado de me perguntar se eu tinha sido duro demais com Rafael. Se eu deveria ter dado o dinheiro sem fazer perguntas. Ele era meu filho. Meu único filho. A única família que me restava nesse mundo. Se ele estava estendendo a mão, eu tinha que estender a minha também. O guincho parou na oficina do Maurício, eram 8h10 da noite. As luzes fluorescentes da oficina estavam todas acesas, iluminando o pátio cheio de carros. Maurício era um homem baixo, magro, com um macacão manchado de graxa e um pano vermelho nas mãos. Ele viu o guincho chegar e acenou. O motorista soltou meu Corolla da plataforma com um barulho metálico alto que ecoou pela rua vazia. Desci da cabine, minhas pernas reclamando depois de ficar sentado tanto tempo. Maurício, o carro não pega. É urgente. Eu preciso ir na casa do meu filho hoje. Maurício acenou com a cabeça devagar, estudando o Corolla. Deixa eu dar uma olhada. Vai lá na sala de espera, tem café. Deve ser velho, mas tá quente.
Não vai demorar. A sala de espera cheirava a café queimado e borracha. Cadeiras de plástico rachado encostadas na parede. Uma mesinha com revistas velhas. Uma televisão pequena ligada num programa de auditório que ninguém estava assistindo. Através de uma janela suja, eu via Maurício posicionando meu carro no elevador, subindo ele devagar. Sentei numa das cadeiras e peguei o celular. 8h15. Rafael. Pai, cadê você? 5 minutos depois. A comida tá esfriando. Mais 5. A gente tá esperando. Cada mensagem soava mais insistente, mais exigente. Digitei desculpas, tentei explicar. Meus dedos pareciam inchados demais para teclar direito. 25 minutos se arrastaram. Eu ficava olhando Maurício trabalhar embaixo do carro. Metódico, concentrado. De repente ele ficou parado. Mesmo através da janela suja eu consegui ver que tinha alguma coisa errada. A cor tinha sumido do rosto dele. Maurício ficou ali parado por quase 1 minuto inteiro, só olhando para alguma coisa embaixo do meu carro. Então ele se endireitou rápido e caminhou na direção da sala de espera. Quando empurrou a porta, as mãos dele estavam tremendo. Senhor Francisco. A voz dele saiu estranha, forçada. O senhor precisa ver isso agora. Segui Maurício até a oficina. As luzes do teto eram fortes, cruas, fazendo tudo parecer exposto demais. Maurício apontou a lanterna dele para o sistema de freios. Mesmo eu, que não entendia nada de mecânica, consegui ver. Um corte limpo, deliberado, não era desgaste nem dano acidental. Alguém tinha cortado a tubulação do freio com uma ferramenta afiada. Alguém fez isso. Maurício disse baixinho. Isso não foi acidente, senhor Francisco. Alguém cortou de propósito. Alguém queria que o senhor batesse o carro. Queria que o senhor morresse. Maurício moveu a lanterna para o sensor do motor. Tinha fios soltos, conexões desfeitas de propósito. Eles sabotaram aqui também. O motor ia pegar eventualmente, ia levar o senhor uns quilômetros pela radial leste. Aí ia falhar quando o senhor tivesse a 80, 90 por hora. E quando o senhor pisasse no freio, ele não terminou. Não precisava. O celular vibrou no meu bolso. Peguei ele com dedos que não pareciam mais meus. Rafael. Pai. Vem logo. A palavra olhava para mim da tela. Vem logo. Vem logo para quê? Para morrer na radial leste sem freios fazendo 90 por hora? Uma memória surgiu, nítida demais. Domingo de madrugada, 2h30 da manhã. Um barulho vindo da garagem, metal raspando. Eu tinha ficado deitado escutando, tinha decidido que não era nada. Gato, vento. Mas Rafael tinha cópia da chave. Rafael sabia que eu deixava o carro na garagem. Rafael sabia que a fechadura da porta lateral estava quebrada desde o inverno. A oficina inclinou. Me apoiei no paralama do Corolla. Respirei fundo pelo nariz. 30 anos fazendo auditoria me ensinaram isso. Manter o rosto neutro quando você descobre uma fraude. Isso era só mais um tipo de roubo. Alguém tentando roubar minha vida. Maurício, falei, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Eu preciso que você documente tudo isso. Fotografa os 2 pontos de sabotagem. Escreve um relatório. Não mexe em mais nada. Deixa exatamente do jeito que você encontrou. Maurício me encarou. Senhor Francisco, a gente precisa chamar a polícia. Isso é tentativa de homicídio. Quem fez isso? Eu sei quem fez. Interrompi baixinho. E eu vou resolver isso. Mas primeiro, documentação completa. O senhor consegue fazer isso? Consigo, mas... Então faz. E pode deixar o carro aqui hoje? Não conserta nada ainda. Só documenta. Saí da oficina pro pátio. O ar da noite estava fresco, com cheiro de chuva chegando. O céu de São Paulo estava daquele laranja sujo de sempre, sem estrelas. Respirei fundo várias vezes, deixando o frio limpar minha cabeça. Através da janela da oficina, eu via Maurício fotografando tudo, escrevendo anotações num bloco. O celular vibrou de novo. Rafael. Pai, vem logo. Fiquei olhando para a mensagem por 5 minutos inteiros. 40 mil reais. Era isso que ele tinha pedido 4 meses atrás. Eu disse não. Foi quando ele decidiu. Ou foi antes, quando Helena morreu e ele percebeu que eu ainda estava vivo, que a herança ainda ia demorar.
Quanto tempo fazia que meu filho estava planejando matar o próprio pai? Digitei. Problema mecânico. Não vou conseguir ir hoje. Desculpa. A resposta veio em segundos. Quando você vem, então? Aquela velocidade me disse tudo. Ele estava esperando. Os dois estavam esperando naquela mesa, imaginando por que o plano tinha falhado, porque a polícia ainda não tinha ligado avisando de um acidente fatal na Radial Leste. Eu te aviso. Respondi. Maurício saiu da oficina com fotos impressas e páginas de anotações escritas à mão. Tá tudo aqui, Senhor Francisco. Ele me entregou os papéis. Eu dobrei tudo e coloquei no bolso interno do paletó. O papel fazia volume contra meu peito. Eu preciso alugar um carro. Tem algum lugar perto que ainda esteja aberto? Ele me deu o endereço de uma locadora 3 quarteirões dali. Abri o aplicativo de transporte no celular. 4 minutos de distância. O carro chegou. Um Onix branco com cheiro de aromatizante barato. Dei o endereço para o motorista e fiquei olhando pela janela as ruas do Ipiranga passando. Luzes de bar, gente caminhando. Vida normal acontecendo enquanto eu descobria que meu filho tinha tentado me matar. A locadora era pequena, fluorescente, com uma atendente jovem que mal olhou para mim enquanto processava minha carteira de motorista e cartão de crédito. 20 minutos depois eu estava sentado num Prisma cinza que cheirava a carro novo e estranhos. Meu celular estava no banco do passageiro, a tela apagada. As mensagens de Rafael estavam ali, sem resposta, queimando como acusações que eu ainda não estava pronto para enfrentar. Liguei o motor e saí da locadora. Zona Leste, onde Rafael morava com Marina num apartamento em Itaquera. 35 minutos de caminho por São Paulo à noite, passando por avenidas cheias de ônibus e motos cortando entre os carros. Minhas mãos estavam firmes no volante, mas minha cabeça estava trabalhando em tempo integral, fazendo cálculos do jeito que eu fazia havia 40 anos na Receita Federal. Motivo? Claro, meu patrimônio valia uns 700 mil reais. O apartamento aqui da Vila Mariana valia 550 pela última avaliação do ano passado. Contas de aposentadoria, aplicações, seguro de vida de 200 mil que eu mantinha desde que Rafael nasceu. Tudo isso ia para ele quando eu morresse. Só que eu não devia morrer de velho. Eu devia morrer numa segunda-feira à noite na Radial Leste quando meu freio falhasse a 90 por hora. Meios, igualmente claro. Rafael tinha cópia da chave de casa. Eu tinha dado para ele anos atrás quando ainda confiava nele. Quando ele era alguém que passava para me ver se eu não atendia o telefone. Ele conhecia minha rotina. Sabia que eu deixava o carro na garagem. Sabia que aquela fechadura lateral estava quebrada desde o inverno. Que qualquer um podia entrar pela lateral sem forçar a porta da frente. Oportunidade, final de semana passado. Sábado eu fiquei 2 horas no supermercado Extra, fazendo compras devagar porque não tinha pressa para voltar para casa vazia. Domingo de manhã fui na feira da Praça Santa Cruz. Voltei só na hora do almoço. Em qualquer um desses momentos, Rafael podia ter entrado, feito o serviço, saído. O barulho de metal às 2:30 da manhã de domingo. Deve ter sido ele saindo, fechando a porta com força demais, fazendo um barulho que ele achou que eu não ia ouvir. As peças se encaixavam com precisão matemática. Cada ponto de dados fazia sentido. Um sinal fechou no vermelho. Parei, olhei para ele sem realmente ver a cor. 4 meses atrás, aquela discussão na minha cozinha não foi só sobre dinheiro. Foi uma ameaça que eu fui velho demais ou esperançoso demais para reconhecer. A voz de Rafael ecoou na minha memória, mais alta agora. Você tá sentado numa pilha de dinheiro enquanto eu tô me afogando em dívida. Você é meu pai. E atrás dele, Marina de braços cruzados e rosto esculpido em gelo. Sem tentar acalmar ele, sem mediar nada. Só cálculo frio naqueles olhos. Aí as palavras de despedida dele. Esse dinheiro vai ser nosso de qualquer jeito. Não meu. Nosso. Tempo presente. Não futuro. Não falando de herança daqui a décadas. Falando de semana que vem, mês que vem. Eu tinha ouvido na hora, mas filtrei através das lentes de um pai. Eu devia ter escutado como auditor. As ruas de Itaquera eram mais escuras, mais vazias. Prédios de classe média,
carros populares estacionados. Encontrei a rua de Rafael às 9h30. Estacionei na esquina onde eu conseguia ver a sala de estar, mas eles não conseguiam ver o carro. Peguei o bloquinho que eu carregava havia 30 anos, abri numa página limpa, anotei a hora. Velhos hábitos. Através da janela iluminada do apartamento, Rafael andava de um lado para o outro com o celular colado na orelha. Marina estava parada perto da mesa de jantar, gesticulando com raiva, apontando para ele, para o telefone, sacudindo a cabeça. Até dali eu conseguia ler a frustração na postura dela. Movimentos rápidos, bruscos, furiosos. Ajustei o retrovisor e me acomodei para esperar. 20 minutos se passaram. A cena lá dentro não mudava muito. Rafael no telefone o tempo todo. Marina cada vez mais agitada. Mas era o que eu não estava vendo que confirmava tudo. Não tinha jantar na mesa. Nada de costela, nada de polenta, nada de refeição de reconciliação. Em vez disso, papéis espalhados na mesa em pilhas organizadas. Mesmo de longe eu reconheci o formato. Documentos tamanho ofício, várias páginas, o tipo que eu tinha revisado milhares de vezes na minha carreira. Papelada de inventário, documentos de transferência de patrimônio. Eles não estavam preparando o jantar. Estavam preparando para herdar. A refeição era ficção. Os formulários eram reais, prontos e esperando a notícia da minha morte. Tirei fotos pelo celular através da janela. Evidência. Documentação. O instinto do auditor de gravar tudo, sempre. Rafael olhou para o celular de novo, mostrou a tela para Marina. Ela jogou as mãos para o alto, falou alguma coisa afiada. Ele respondeu na defensiva, gesticulando. Eles estavam esperando uma ligação. Da polícia, do hospital, de alguém reportando um acidente. Estavam esperando confirmação de que o plano tinha funcionado. Minhas mãos apertaram o volante até as juntas doerem. Esse era meu filho. O menino que eu ensinei a andar de bicicleta na pracinha, a jogar bola no campinho do bairro, a preencher o primeiro currículo quando foi procurar emprego. O homem que eu ajudei a pagar faculdade, ajudei no casamento, ajudei nos primeiros anos quando o dinheiro era apertado. E ele tinha ficado na minha garagem 2 domingos atrás com uma lâmina na mão, cortando metodicamente as tubulações do freio enquanto eu dormia no andar de cima. Não em raiva, não por impulso. Com premeditação e papelada pronta. O homem que eu criei não existia mais. Talvez nunca tivesse existido. Escrevi no bloquinho. 21h47. Rafael no telefone, ativo. Marina controlando, frustrada. Papéis na mesa, documentos legais, formato de inventário. Sem preparação de jantar. Esperando notificação de morte. Distanciamento profissional. Foi isso que me fez sobreviver 40 anos achando desvio de dinheiro, fraude, roubo. Você não pode deixar emoção turvar as evidências. Os números contam a história. A linha do tempo revela a verdade. Sujeito demonstrou motivo claro, meios e oportunidade. Evidências sustentam tentativa premeditada contra a vida do alvo. Sujeito representa ameaça contínua à segurança e patrimônio do alvo. Recomendação. Ação de proteção necessária. Dei a partida no motor. Saí da rua sem acender os faróis até dobrar a esquina. Já estava pensando estrategicamente. Já estava cobrindo meus rastros. A radial leste de volta para Vila Mariana estava vazia essa hora da noite. As luzes de poste se esticando feito linhas laranjas infinitas. Dirigi exatamente no limite de velocidade. Sinalizei toda mudança de faixa, mãos firmes apesar de tudo. O celular vibrou no porta-copos. Olhei para a tela sem pegar ele. Rafael. Pai, você tá bem? Tô preocupado. Responde aí. Preocupado? A palavra ficou no carro feito gás venenoso. Liguei para sair da radial em direção ao meu bairro, as ruas que eu conhecia de cor. O telefone vibrou de novo. Dessa vez não olhei. Tinha trabalho a fazer. Planejamento, preparação, estratégia. Meu filho queria jogar com herança? Perfeito. Mas eu tinha escrito as regras por 40 anos. E agora eu ia ensinar para ele exatamente o que acontece quando você tenta enganar um auditor. Minha casa estava escura quando parei na frente.
Fiquei sentado no carro alugado por um longo momento, olhando para a estrutura que eu chamava de lar havia 30 anos, a garagem onde Rafael me traiu, a varanda dos fundos onde eu empurrei o balanço dele quando era criança, a janela do segundo andar, o quarto de infância dele. Tudo parecia contaminado agora. Saí do carro, tranquei, entrei pela porta da frente. Não acendi luz. Caminhei no escuro até a cozinha. Sentei na mesa onde o punho de Rafael fez o saleiro pular 4 meses atrás. Aí comecei a pensar. As horas se arrastaram. Enchi páginas do bloquinho com análises, colunas de patrimônio, vulnerabilidades, ações necessárias. Desenhei linhas conectando conceitos, circulei palavras-chave. Era isso que eu tinha feito por 4 décadas. Seguir o dinheiro, achar a fraqueza, montar o caso. De madrugada, eu tinha uma estrutura. De manhã cedo eu tinha um plano. Tomei banho, vesti camisa limpa e calça social. Armadura pro dia que vinha pela frente. Então peguei o celular. Rafael tinha mandado 12 mensagens durante a noite, cada uma soando mais preocupada que a anterior. Pai, responde por favor. Tô muito preocupado. Será que devo ir aí ver se você tá bem? Elaborei minha resposta com precisão cirúrgica. Desculpa, filho. Problema sério no carro, tive que deixar na oficina. A gente marca esse jantar outro dia. 3 pontinhos apareceram imediatamente. Ele estava esperando, vigiando o celular. Claro, pai. O importante é que você tá bem. Quando a gente marca? Li aquilo 2 vezes. Escutei a falsidade feito uma nota errada numa música. O importante é que você está bem. Não, Rafael. O importante era que eu deveria estar morto na Radial Leste com freio cortado. Às 9 da manhã eu estava sentado no escritório do advogado Marcos Andrade, lá no centro, perto da República. Ele tinha 40 e poucos anos, olhar afiado, parede coberta de diplomas emoldurados. A reputação dele em casos complexos de inventário era o motivo de eu ter escolhido ele. Não mencionei tentativa de homicídio logo de cara. Apenas perguntei sobre mudança de testamento, legislação de herança no Brasil, deserdar beneficiários. Andrade explicou o processo, fez anotações, depois levantou o olhar. É bem direto, senhor Francisco. O senhor pode deserdar qualquer pessoa desde que deixe claro no documento suas intenções. Mas famílias podem contestar na justiça. É comum. E se a pessoa que eu quero deserdar tentou me machucar? Interrompi baixinho. Para ganhar a herança mais rápido? A caneta dele parou de se mover. Essa é uma conversa diferente, senhor Francisco. Uma conversa muito diferente. Expliquei tudo. Metodicamente, cronologicamente, do jeito que um auditor apresenta um caso. A discussão 4 meses atrás. O valor pedido. A sabotagem documentada por Maurício. A visita que fiz ontem à noite ao apartamento de Rafael. Os papéis de inventário já preparados. Andrade escutou em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ele se recostou na cadeira. A lei brasileira é clara nisso. Se alguém tenta fazer mal ao senhor para ganho financeiro, essa pessoa é automaticamente desqualificada da herança. E estamos falando de acusações criminais sérias, tentativa de homicídio qualificado. 10 a 20 anos de prisão. Eu preciso de opções, falei. Opções legais antes de fazer acusações formais. Preciso me proteger primeiro. Andrade estudou meu rosto por um longo momento. Quão certo o senhor está disso tudo? Estou juntando as evidências agora. Mas eu fui auditor fiscal por 40 anos, doutor. Eu sei reconhecer um esquema quando vejo um. Ele assentiu devagar. Então vamos começar mudando seu testamento imediatamente. Isso protege seu patrimônio hoje mesmo. Enquanto isso, o senhor junta mais provas. Quando tiver tudo documentado, aí sim fazemos as acusações criminais. Assinei os papéis preliminares ali mesmo. Andrade explicou que levaria alguns dias para preparar o novo testamento completo, com todas as cláusulas de proteção necessárias. Saí do escritório dele meio-dia, com sol forte de abril batendo na cara, e fui direto para a delegacia mais próxima. O delegado Henrique Barros era um homem na casa dos 50, cabelo grisalho, olhos cansados de quem já viu demais.
Apresentei as fotos do Maurício, o laudo escrito dele, minha linha do tempo documentada. Barros escutou, examinou tudo, mas a expressão dele permaneceu cautelosa. Senhor Francisco, eu entendo que isso é assustador, mas sem prova de quem acessou sua garagem, sem testemunhas, sem câmeras. Ele suspirou. Vou abrir um boletim de ocorrência. Vou mandar um investigador documentar o veículo. Mas sendo honesto, sem mais evidências, isso é dano ao patrimônio. Talvez tentativa de homicídio culposo, se conseguirmos conectar alguém ao crime. O senhor tem suspeitas de quem fez isso? Preciso ter certeza antes de acusar alguém, respondi calmamente. Mas estou trabalhando nisso. À tarde encontrou eu na minha varanda dos fundos, exausto, mas elétrico demais para descansar. Um movimento chamou minha atenção. Minha vizinha Beatriz Santos vindo pelo quintal com 2 canecas nas mãos. Ela tinha 61 anos, cabelo prateado curto, feições suaves, mas olhos inteligentes que eu nunca tinha reparado direito. Vi suas luzes acesas a noite toda. Ela disse sem rodeios, me entregando uma das canecas. Chá quente. Você sumiu o dia inteiro. Francisco, o que está acontecendo? Tinha alguma coisa na franqueza dela que quebrou minhas defesas. Contei tudo, cuidadosamente observando por julgamento. Ela colocou o chá de lado. Me olhou nos olhos. 4 anos atrás, minha filha tentou me declarar incapaz. Queria minha casa, minhas economias. Disse que eu estava senil, que era um perigo para mim mesma. Tinha médico alinhado, papelada pronta. Os olhos dela encontraram os meus. Eu entendo o que você está sentindo, Francisco. A traição, a incredulidade de que seu próprio filho pudesse... Ela não terminou. Não precisava. Quando minha filha fez o que fez, Beatriz continuou. Eu quis fingir que não estava acontecendo. Quis acreditar que ela estava só confusa, não maliciosa. Ela se inclinou para frente. Mas, Francisco, quando alguém te mostra quem realmente é, acredite. Especialmente família. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Ele é meu único filho, falei, a voz rachando pela primeira vez. Como eu faço pra... Você se protege, ela interrompeu firme. E você garante que ele enfrente as consequências. Ou ele vai tentar de novo. As palavras ficaram penduradas entre nós no ar morno da tarde. Passei 40 anos expondo fraude, disse finalmente. Seguindo rastro de dinheiro, achando verdade em números, mas nunca pensei, ele é meu filho. Eu troquei as fraldas dele, ensinei ele a andar de bicicleta e agora tô montando um caso contra ele como se fosse só mais um número de processo. Beatriz pegou minha mão. Ele deixou de ser só seu filho quando cortou aquelas tubulações de freio. Você não tá traindo ele, Francisco. Ele te traiu. Lembra disso? A meia-noite se aproximava. Beatriz levantou para ir embora, parou nos degraus da varanda. Eu sei como vão ser os próximos dias. A dúvida, o questionar, imaginar se você não tá exagerando. Ela virou. Você não tá. Confia nos seus instintos. Confia nas evidências. E se precisar de alguma coisa, alguém para conversar, alguém para te lembrar por que você tá fazendo isso. Eu moro 3 casas para baixo. Qualquer hora. Observei ela desaparecer na escuridão. Uma figura pequena carregando mais força do que eu tinha imaginado. O celular vibrou. Rafael. Pai, quando a gente marca esse jantar? Quero muito te ver. Digitei. Vou te avisar. Tenho umas coisas para resolver primeiro. A resposta dele foi imediata. Que coisas? Como proteger eu mesmo de você? Como mudar meu testamento? Como garantir que você nunca veja 1 centavo do que tentou me matar para conseguir? Mas escrevi. Coisas pessoais. A gente conversa em breve. Desliguei o telefone completamente. Dentro de casa, subi as escadas para o meu quarto pela primeira vez em 36 horas. O bloquinho estava na mesinha de cabeceira, aberto na página de amanhã. 3 itens escritos com letra caprichada. 1. Trocar fechaduras. 2. Câmeras de segurança. 3. Novo Testamento. Deserdar Rafael. Motivo declarado claramente. Fechei os olhos. O sono veio finalmente. Sem sonhos, só escuro. A manhã de quarta-feira chegou com uma clareza inesperada.
Luz do sol entrando pela janela do quarto, o primeiro sono decente que eu tinha tido desde segunda à noite. O bloquinho ainda estava na mesinha, os itens de ação me encarando feito um briefing de missão. Me levantei, tomei banho, fiz café. O celular estava no balcão da cozinha onde eu tinha deixado, desligado. Quando liguei ele, 3 mensagens apareceram. Rafael, mandadas havia 1 hora. Pai, cê tá aí? Tomei um gole de café, deixei ele esperando. Poder vem da paciência. O telefone tocou no meio da manhã. A voz de Rafael veio suave, preocupada, performada com tanta perfeição que quase admirei. Pai, que tal a gente marcar esse jantar para amanhã? Quinta-feira. Eu e a Marina queremos muito te ver. Mantive meu tom leve. Amanhã é complicado, filho. Que tal sexta? Assim me dá tempo de resolver essa situação do carro. Escutei alguma coisa na voz dele então. Ansiedade misturada com desespero. Sexta serve. Sexta é perfeito, pai. Quando desligamos, fiquei olhando meu reflexo na janela da cozinha. Interpretar o pai desavisado era mais difícil do que esperava, mas necessário. Beatriz chegou no final da manhã e fomos juntos pro escritório do Andrade. Dessa vez a conversa foi diferente. Andrade espalhou papéis na mesa de mogno dele. Modelos de testamento, resumos de lei de herança, estatutos criminais. Se vamos fazer isso, ele disse olhando entre nós, precisamos ser completos. Mudar o testamento protege seus bens. Mas se Rafael tentar de novo, precisamos de provas para acusações criminais. Beatriz se inclinou para frente. Eu costumava trabalhar com investigadores particulares quando eu advogava em direito de família. Podemos instalar câmeras de segurança na garagem do Francisco. Se Rafael tentar acessar de novo, Andrade assentiu devagar. Isso nos daria no mínimo invasão de domicílio. Conspiração para cometer homicídio se conseguirmos provar intenção. Assinei os papéis do Novo Testamento com traços firmes. Tudo para o Hospital Infantil Darcy Vargas, aqui em São Paulo. Rafael recebe R$1. O motivo declarado simplesmente, por razões conhecidas por meu filho. À tarde trouxe Carlos Mendonça, um investigador particular que Beatriz conhecia. Ele tinha 48 anos, quieto, carregava uma mochila preta com equipamentos. Na minha garagem, ele instalou 2 câmeras HD, uma acima da porta principal, outra cobrindo a bancada de ferramentas onde meu Corolla agora estava estacionado, trazido de volta da oficina do Maurício. Ativação por movimento, Mendonça explicou. Infravermelho para visão noturna. Armazenamento na nuvem, então as gravações não podem ser destruídas. Se alguém entrar aqui, vamos ter vídeo, registro de horário, tudo. 3 horas de trabalho. Custou R$1.200. Assinei o cheque sem hesitar. Mais barato que um funeral. Um chaveiro chegou em seguida. Trocou todas as minhas fechaduras. Frente, fundos, entrada lateral da garagem, chaves novas, fechaduras novas com trincos reforçados. R$380. A segurança física importava, mas a mensagem que mandei em seguida carregava peso real. Mandei mensagem pro Rafael. Filho, achei aquela cópia de chave que você deixou aqui anos atrás. Quer que eu devolva? 3 pontinhos apareceram, sumiram, apareceram de novo. Rafael estava lutando com a resposta. Finalmente, não precisa, pai. Pode ficar com ela aí. Sorri sombriamente. Ele sabia que a chave reserva era como ele tinha entrado domingo de madrugada. Sabia que eu acabava de dizer para ele que tinha descoberto o ponto de acesso. Agora ele sabia que eu estava prestando atenção, mesmo sem saber o quanto. A noite caiu suave e quente. Beatriz me convidou para a varanda dela. Sentamos em cadeiras de madeira que rangiam confortavelmente, observando as estrelas surgirem no céu paulistano. Poucas, por causa da poluição luminosa. Nenhum de nós falou por um longo tempo. Finalmente, Beatriz esticou o braço e pegou minha mão. A palma dela era quente, levemente áspera de jardinagem. Você não tá sozinho nisso, ela disse baixinho. Olhei para as nossas mãos entrelaçadas, a minha marcada pela idade e manchas de sol, a dela menor, mas igualmente marcada pelos anos. Eu não me sentia tão conectado com outra pessoa há muito tempo, admiti.
desde antes da Helena morrer. Achei que essa parte da vida tinha acabado. Beatriz apertou de leve. Talvez esteja só começando de novo. Nas piores circunstâncias, mas começando mesmo assim. Ficamos assim enquanto a escuridão completava sua chegada. Duas pessoas que tinham sido traídas pelos próprios filhos, encontrando conforto inesperado um no outro. As estrelas se multiplicaram lá em cima, as poucas visíveis apesar das luzes da cidade. A luz da varanda de Beatriz estava apagada, nos dando privacidade. Um cachorro latiu uma vez lá embaixo na rua, depois silenciou. Percebi o calor da mão dela, o cheiro sutil de sabonete de lavanda, o peso confortável da presença dela. Eu devia ir, falei, sem me mexer. Deixar você descansar. Ela virou para me olhar, o rosto mal visível na luz das estrelas. Ou você podia ficar mais um pouco. Não tô com sono. Eu também não. Cansado de lutar, talvez. Cansado de estar sozinho, com certeza. Mas sem sono. Ficamos sentados enquanto a noite se aprofundava. Quando finalmente levantei para ir, ela me acompanhou até o portão da frente dela. Sexta-feira, ela disse. Quando você for naquele jantar com o Rafael, toma cuidado. As câmeras estão funcionando. O testamento tá mudado. Você vai ficar bem. Eu não tava falando de segurança física. Beatriz continuou tocando meu braço. Tava falando emocionalmente. Encarar ele e fingir que tá tudo normal. Isso vai ser mais difícil do que você imagina. Ela estava certa. Eu sabia que ela estava certa. Mas sexta-feira estava vindo querendo eu estivesse pronto ou não. A quinta-feira de manhã trouxe confirmação oficial. Andrade ligou às 9h30. Tá feito, ele disse sem preâmbulo. Seu novo testamento foi executado, reconhecido em cartório e registrado. Coloquei uma cópia no cofre do escritório e tô mandando outra pro cofre do seu banco hoje mesmo. Fiquei parado na minha cozinha, telefone pressionado contra a orelha, sentindo alguma coisa mudar por dentro. Não exatamente paz, mas um tipo de segurança estrutural. Como um prédio finalmente parafusado na fundação. Obrigado, Andrade. Mais uma coisa. O testamento declara explicitamente o motivo da deserdação. Por razões conhecidas por meu filho. Quando isso vier à tona, e vai vir eventualmente, essa frase diz pro mundo que você tinha razões específicas. Protege contra contestações. Depois da ligação, despejei uma segunda xícara de café e considerei meu próximo movimento. Final da manhã, liguei pro Rafael. Mantive meu tom casual, divagante, do jeito que um homem mais velho pode falar sobre preocupações mundanas. Filho, eu tava pensando. Essa casa tá ficando grande demais pra mim. Muitos cômodos, muito quintal pra cuidar. Conversei com um consultor financeiro ontem sobre vender. Talvez me mudar para um daqueles condomínios para idosos bem feitos. Atividades, manutenção incluída, sabe? Rafael interrompeu, a voz tensa. Pai, por que você venderia? A casa é linda. É seu lar. Continuei como se não tivesse ouvido atenção. Eu conseguiria uns 500 mil por ela. Talvez 550 se o mercado tiver bom. Isso me deixaria viver confortável. Talvez fazer umas viagens. Europa, Patagônia. Sempre quis viajar mais. Escutei ele respirando do outro lado da linha. Quase dava para sentir o pânico transmitindo pelo telefone. A gente devia conversar sobre isso. Rafael disse cuidadosamente. No jantar amanhã, antes de você tomar qualquer decisão. Perfeito. Aquela noite meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi e a voz de Marina veio pela linha. A primeira vez que ela ligava diretamente em meses. O tom dela pingava doçura artificial. Francisco, o Rafael comentou que você tá pensando em vender a casa. Queria te procurar. Sabe, eu trabalho com imóveis. Posso cuidar da venda para você. Te conseguir o melhor preço possível. Desconto na comissão, claro. Somos família. Interpretei meu papel. O idoso confiante. Isso é gentil da sua parte, Marina. Vou considerar. Ela insistiu. Esses condomínios para idosos, eles podem ser caros.
Você quer ter certeza que não vai gastar suas economias rápido demais. Talvez a gente pudesse sentar, olhar suas finanças juntos, fazer um planejamento. Ali estava. Ela queria ver minha situação financeira completa. Queria saber quanto eles estavam perdendo com minha sobrevivência contínua. Vou pensar nisso, falei suavemente. A gente conversa amanhã no jantar. Quando desliguei, estava sorrindo. Não com calor, mas com satisfação sombria. À tarde trouxe um mensageiro na minha porta. Correio registrado do escritório do Andrade. Cópias do Novo Testamento, certificados reconhecidos, confirmação de registro. Li tudo cuidadosamente. Cada parágrafo reforçava a mesma mensagem. Rafael recebe R$1. O resto para caridade. Motivo declarado para proteção legal. Dirigi para o banco, coloquei os documentos no meu cofre junto com as joias da Helena e a escritura da casa. O cofre era frio, quieto, seguro. Quando a porta de metal clicou fechando, senti a satisfação de uma posição estratégica fortificada. Aquela noite expliquei os eventos do dia para Beatriz tomando chá na minha mesa de cozinha. Ela escutou com a atenção cuidadosa de alguém que entende manobras legais. Marina ligou diretamente. Ela disse mexendo mel no chá dela. Isso é desespero. Eles sabem que alguma coisa mudou, mas não sabem o que, estão em pânico. Assenti. O jantar de amanhã vai ser interessante. Beatriz colocou a colher de lado, me olhou sério. Você consegue fazer isso? Sentar na frente deles, comer a comida deles, fazer conversa fiada. Sabendo o que você sabe? Eu sentei em 40 anos de reuniões com gente que tinha desviado o fundo de pensão, roubado de aposentados. Sorri, cumprimentei, perguntei das famílias deles enquanto montava processos contra eles. Eu consigo lidar com um jantar com meu filho. Preparamos o jantar juntos. Macarrão simples, salada, uma garrafa de vinho tinto que Beatriz trouxe. A domesticidade parecia estranha e natural ao mesmo tempo. Beatriz mexendo o molho enquanto eu picava legumes. Nossos ombros se esbarrando quando passávamos um pelo outro na cozinha. A conversa fluía fácil. Memórias de tempos melhores, compartilhamento cuidadoso de dor, momentos de riso genuíno. Depois do jantar, lavando louça lado a lado na pia, Beatriz virou para mim. Obrigada. Ela disse suavemente, por me deixar fazer parte disso. Sei que você podia ter enfrentado sozinho. Coloquei o pano de prato de lado. Fico feliz de não ter ficado sozinho. Estávamos perto. O ar entre nós carregado com algo que nenhum de nós tinha sentido em anos. Me inclinei devagar, dando tempo para ela recuar. Ela não recuou. O beijo foi gentil, tentativo, carregando tristeza e esperança ao mesmo tempo. Duas pessoas que tinham sido feridas encontrando consolo uma na outra. Quando nos separamos, os olhos de Beatriz estavam brilhantes. Bem, ela disse com um sorriso pequeno. Isso aconteceu. Toquei o rosto dela gentilmente. Tá tudo bem isso ter acontecido? Mais que tudo bem. Ela sussurrou. Ficamos na porta da frente mais tarde, Beatriz se preparando para caminhar para casa. O ar da noite estava fresco, trazendo o cheiro de crescimento novo da primavera que teimava em aparecer mesmo em São Paulo. Amanhã, ela disse, jantar com Rafael e Marina. Você vai interpretar o pai preocupado e levemente confuso. Eles vão tentar avaliar se você tá mesmo vendendo a casa. Cobri a mão dela com a minha. E eu vou ficar juntando evidências, observando as reações deles, construindo meu caso. Essa é sua natureza, Beatriz disse. O investigador. Talvez você só precisasse do caso certo. O importante. Ela subiu nas pontas dos pés, me beijou brevemente. Me liga quando voltar amanhã à noite. Ou passa aqui. O que você precisar. Depois que ela foi, fiquei na porta observando a luz da varanda dela acender 3 casas abaixo. O celular vibrou. Rafael. Ansioso para amanhã, pai. A gente tem muito o que conversar. Digitei de volta. Eu também, filho. Eu também. Falava sério de um jeito diferente do que ele pensava. Ele queria discutir dinheiro, manipulação, controle. Eu queria observar eles se contorcendo, juntar evidências, ver exatamente até onde eles iriam. Amanhã à noite ia me dizer tudo o que eu precisava saber. Tranquei minha porta.
fechaduras novas, chaves novas, e caminhei pela casa checando o feed das câmeras de segurança no celular. As câmeras da garagem mostravam espaço vazio, esperando. Tudo estava pronto. A armadilha estava montada. Agora eu só tinha que entrar na deles sem ser pego. A sexta-feira chegou com o peso da inevitabilidade. Passei o dia em preparação cuidadosa. Não física, mas mental. Revisando anotações da semana. Tubulações de freio cortadas. Mensagens de pânico do Rafael. Ligação transparente da Marina. No final da tarde eu estava vestido em calça social e camisa de botão. O uniforme de um pai confiante. Beatriz apareceu na minha porta pouco antes de eu sair. Lembra, ela disse tocando meu braço. Você tá juntando informação, não confrontando eles. Ainda não. Assenti. Beijei a bochecha dela. Eu te ligo depois. A direção para Itaquera levou 35 minutos. A cada quilômetro eu vestia minha máscara. O pai levemente confuso, levemente solitário, que confia no filho. Rafael abriu a porta antes de eu bater. Ele tinha estado esperando, observando. Pai, que bom te ver. O abraço foi apertado demais, segurado tempo demais. Por cima do ombro dele, Marina estava parada no corredor. Sorriso brilhante e frio como cromo. Quando mencionei que ainda estava dirigindo o carro alugado porque meu Corolla precisava de alguma coisa complicada com o motor e os freios, peguei. A mais breve troca de olhares entre eles. Reconhecimento, tensão, medo. Sentamos na mesa de jantar. A mesma mesa que tinha segurado documentos de inventário na segunda-feira, agora exibindo domesticidade cuidadosa. Costela assada, polenta cremosa, vinho tinto. Marina serviu com eficiência praticada. Lembro que você adora costela, Francisco. Ela não me chamava pelo primeiro nome havia anos. A performance era transparente uma vez que você sabia procurar por ela. Rafael fazia o papel de filho atencioso, enchendo meu copo d'água, perguntando sobre minha semana. A conversa era surreal. 3 pessoas comendo uma refeição. 2 tramando assassinato enquanto fingiam normalidade. Uma fingindo não saber. Interpretei meu papel perfeitamente. O homem mais velho divagante, grato pela atenção da família, um pouco ingênuo, um pouco solitário. No meio do prato principal implantei minha arma. Sabe, eu tenho pensado muito sobre a casa. Ela tá realmente grande demais para mim agora. Falei enquanto cortava a carne. Conversei com uma imobiliária. Eles acham que eu consigo uns 520 mil. Talvez mais. Depois dos impostos, uns 480 limpos. Tô pensando em comprar um apartamento pequeno, uns 200 mil, e usar o resto para viajar. Europa, Paris, Roma. Talvez a Patagônia também. Eles congelaram. As juntas da Marina ficaram brancas ao redor do garfo. O sorriso do Rafael ficou tenso, forçado. A atmosfera mudou como pressão de ar caindo antes de uma tempestade. Marina se recuperou primeiro. Francisco, essa é uma decisão grande. Você não devia se apressar em nada. Rafael adicionou voz apertada. Pai, a casa é sua vida, suas memórias. Você não devia vender. Continuei como se alheio. Ah, e eu estava no escritório do meu advogado essa semana também, só atualizando uns documentos. Sabe como é, na minha idade, você tem que pensar nessas coisas. Falei casualmente entre garfadas. A reação foi imediata. Outro olhar desesperado entre eles. Que tipo de documento? Marina perguntou, tentando soar meramente curiosa. Acenei a mão vagamente. Coisas de planejamento sucessório, coisa legal chata. Meu advogado disse que é importante manter tudo atualizado. Não elaborei. Deixei eles imaginarem, se perguntarem, entrarem em pânico. O silêncio que seguiu era pesado o suficiente para sufocar. A sobremesa foi apressada. Café recusado. Rafael e Marina mal estavam mantendo as fachadas agora. Quando levantei para sair, alegando cansaço precoce, o alívio nos rostos deles era palpável. Dirige com cuidado, pai. Rafael disse. A gente conversa logo sobre a casa. Antes de você fazer qualquer coisa. No carro alugado, observei eles pelo retrovisor.
No momento que meu carro virou a esquina, eles correram de volta para dentro. Conseguia imaginar a conversa. Apavorada, raivosa, desesperada. Dirigi 3 quarteirões, encostei e liguei para Beatriz. Tá feito, falei. Eles estão apavorados. A voz dela veio quente e preocupada. Você tá bem? Considerei. Não tenho certeza, mas estou no controle. Isso é o que importa. Ela ficou quieta por um momento. Toma cuidado. Animal acuado é o mais perigoso. Eu sabia. Estava contando com isso. A direção para casa passou num borrão de postes e luzes refletidas. Rafael ligou 2 vezes, sem mensagem de voz, só silêncio e necessidade. Não liguei de volta. Em vez disso, caminhei pela minha casa. Fechaduras novas protegendo cada entrada. Câmeras de segurança gravando cada ângulo da garagem. As telas no meu celular mostravam quadros vazios. Meu Corolla parado, intocado. Isca esperando. Mandei mensagem para Beatriz. Cheguei em casa em segurança. Eles estão enlouquecendo. Dava para ver nos olhos deles. A resposta dela foi imediata. Tô indo aí. Quando ela chegou 10 minutos depois, não acendi as luzes da sala. Só sentamos ali no escuro, mãos entrelaçadas. Não precisava de palavras. Lá fora a noite tinha se estabelecido completamente. Em algum lugar, Rafael e Marina estavam planejando o próximo movimento. E eu, apesar da dor no peito, estava pronto. O sábado se desenrolou com normalidade cuidadosa. Acordei com Beatriz ao meu lado. Ela tinha ficado à noite. Os 2 precisávamos do conforto de não estar sozinhos. Compartilhamos café na luz da manhã. Conversamos sobre nada importante. Deixamos a rotina comum fornecer abrigo da tempestade se construindo ao nosso redor. Na hora do almoço, Beatriz voltou para a casa dela. Decidi fazer compras básicas. Leite, pão, as coisas do dia a dia que continuam independente de traições familiares e tramas de assassinato. O supermercado estava cheio de compradores de fim de semana. Me movi pelos corredores no automático, mente em outro lugar, repassando o jantar de sexta. Quando virei na minha rua com as sacolas de compras no banco do passageiro, vi imediatamente o carro do Rafael na minha entrada. Ele estava parado na porta da frente, mudando o peso de pé, checando o celular, radiando energia nervosa. Quando estacionei, a cabeça dele se virou. Pai, a gente precisa conversar. Não foi uma saudação, foi uma exigência. Peguei as sacolas devagar, usando os momentos para me preparar. Meu batimento cardíaco acelerou, mas minhas mãos permaneceram firmes. Claro, filho, entra. Destranquei a porta. Fechaduras novas, chaves novas que Rafael não tinha. Entramos. A casa parecia diferente com ele dentro agora, contaminada pela presença dele. Coloquei as compras no balcão da cozinha. Não ofereci café nem cadeira. Esperei. Rafael andava pela sala. Não conseguia ficar parado. Pai, eu tenho pensado sobre o que você disse, sobre vender a casa. A voz dele subiu. Essa casa, ela não é só sua, é da família. Devia ficar na família. A mãe morou aqui, eu cresci aqui. Você não pode simplesmente vender para estranhos. Mantive neutralidade. É minha casa, Rafael. Eu posso fazer o que eu quiser com ela. O controle dele começou a escapar. Mas e eu? E sua família? Eu não importo? A sensação de entitlement na voz dele estava nua agora, sem disfarce. Claro que você importa, mas eu não entendo por que você está tão preocupado com o que eu faço com minha própria propriedade. Rafael parou de andar. Me encarou diretamente. O rosto dele estava vermelho, mandíbula tensa. Porque devia ser meu, pai. Eu sou seu filho. Eu tenho direito a isso. As palavras ficaram penduradas no ar, feito fumaça de tiro. Fiquei muito quieto. Direito a uma propriedade que eu possuo? A dinheiro que eu ganhei? Rafael percebeu que tinha falado demais, mas não conseguia parar agora. Eu tô me afogando em dívida, pai. 75 mil reais. Eu e a Marina. A gente não consegue. A gente precisa. Ele se pegou, tentou se recuperar. A gente só acha que você devia manter a casa, pela família, pelas memórias.
Mas aí, fatalmente, se tudo tivesse simplesmente saído conforme o planejado, ele parou. O rosto dele ficou pálido. As palavras morreram no silêncio. Minha voz caiu para mal acima de um sussurro. Se o que tivesse saído conforme o planejado, Rafael? A pergunta ficou entre nós feito uma granada ativa. Rafael recuou em direção à porta. Nada. Eu só quis dizer... Ele não conseguia formar palavras coerentes. Sai daqui, falei. Voz como gelo. Rafael tateou pela maçaneta, fugiu para o sol da tarde. O carro dele saiu da entrada com os pneus cantando. Fiquei parado na porta observando até o carro desaparecer. Então fechei e tranquei. Minhas mãos tremiam quando peguei o celular. Liguei para o delegado Barros. Ele admitiu, não diretamente, mas o suficiente. Se tudo tivesse saído conforme o planejado. Ele estava falando da minha morte. A voz de Barros ficou alerta, aguçada. Você gravou. Fechei os olhos. Não. Não estava esperando ele aparecer. Barros suspirou. É alguma coisa. Mas não o suficiente para uma prisão. A gente precisa de mais. Depois de desligar, liguei para Beatriz. Ela chegou em minutos. Me encontrou sentado no sofá, tremendo. Não de medo, mas do terremoto emocional de ouvir meu próprio filho, essencialmente confirmar que tentou cometer homicídio. Beatriz me puxou para os braços dela. Você tá fazendo a coisa certa, ela murmurou. Ele fez a escolha dele, não você. Ficamos assim por um longo tempo. Eu finalmente permitindo as lágrimas que tinha segurado a semana toda. Beatriz me segurando através delas, não dizendo nada. Só estando presente. A noite se estabeleceu sobre a casa. Beatriz tinha feito chá que nenhum de nós bebeu. Sentamos perto no sofá, o braço dela ao redor dos meus ombros, minha cabeça encostada na dela. O que acontece agora? Ela perguntou. Minha voz estava rouca de chorar. A gente espera. Barros tem o deslize verbal dele registrado, mas não é suficiente para a prisão. A gente precisa de mais. Beatriz mudou para me olhar. As câmeras na garagem. Se Rafael tentar de novo... Se ele tentar de novo... Terminei. A gente vai ter ele em vídeo. E dessa vez eu vou garantir que seja suficiente para colocar ele na cadeia. Meu celular vibrou na mesinha de centro. Nós dois olhamos. O nome do Rafael na tela. Peguei. Li em voz alta. Pai, desculpa por hoje. Tô só preocupado com você. Eu me importo com você. Beatriz fez um som de desgosto. Fiquei olhando para as palavras. Ele realmente acha que eu ainda acredito nele, depois do que ele disse, depois do que ele fez. Digitei uma resposta com lentidão deliberada. A gente conversa depois. Preciso de tempo para pensar. Mandei. Coloquei o telefone de lado. Você não vai confrontar ele? Beatriz perguntou. Ainda não. Falei. Não até ter tudo o que preciso. Ele vai tentar de novo. Eu sei disso. E quando tentar, eu vou estar pronto. Lá fora, a escuridão estava completa. As câmeras de segurança na garagem gravavam espaço vazio, esperando. A armadilha estava montada. A isca estava no lugar. Agora vinha a parte mais difícil. Paciência. O domingo de manhã chegou com quietude enganosa. Acordei cedo, a casa silenciosa exceto pelo zumbido do refrigerador e canto distante de pássaros. Beatriz tinha ficado de novo. Nós tínhamos caído num padrão tácito onde nenhum de nós queria estar sozinho durante a noite. Ela estava fazendo café quando meu telefone tocou. O nome do delegado Barros na tela. Meu estômago se apertou. Senhor Francisco. A voz dele veio afiada com empolgação contida. As câmeras pegaram alguma coisa. O senhor precisa vir na delegacia. Minha xícara de café congelou no meio do caminho até meus lábios. Quando? Noite passada. De madrugada, tecnicamente. Lá pelas 3h20 da manhã. Beatriz esticou o braço pela mesa, pegou minha mão livre. Apertei de volta. Tô indo. No escritório de Barros, Beatriz e eu assistimos a gravação de segurança num monitor. O timestamp marcava 03h20. A câmera da garagem mostrava escuridão. Então a gravação ativada por movimento começou. A porta lateral se abriu.
A fechadura visivelmente danificada, forçada. Uma figura entrou, imediatamente reconhecível. Rafael. Roupa escura carregando uma caixa de ferramentas pequena. Ele se aproximou do Corolla, colocou as ferramentas no chão, abriu a porta do motorista. A mão dele alcançou em direção à coluna de direção. Então congelou. A cabeça do Rafael virou devagar, escaneando a garagem. Ele não conseguia ver as câmeras escondidas, mas alguma coisa tinha alertado ele. Instinto, paranoia, o zumbido sutil de equipamento eletrônico. Ele ficou perfeitamente parado por quase 1 minuto inteiro. Então abruptamente fechou a porta do carro, pegou as ferramentas e saiu rapidamente. Nunca tocou no sistema de freio, mas a intenção estava cristalina. Barros parou a reprodução. Temos invasão de domicílio. Temos ele dentro da sua garagem com ferramentas se aproximando do seu veículo. O mesmo veículo que foi previamente sabotado. Combinado com a documentação do mecânico do corte original no freio, a admissão verbal dele ontem sobre se tudo tivesse saído conforme planejado e o motivo financeiro, ele me olhou diretamente. Isso é suficiente para um mandado de prisão. Tentativa de homicídio qualificado, invasão de domicílio, possivelmente conspiração se conseguirmos vincular a esposa. Mas eu preciso te perguntar diretamente. O senhor está preparado para pressionar as acusações contra seu filho? Uma vez que façamos isso, não tem volta. Sentei em silêncio, olhando para a imagem congelada na tela. O rosto do Rafael capturado em luz infravermelha dura, expressão tensa e culpada. Pensei no Rafael criança, aprendendo a andar de bicicleta, se formando no ensino médio, casando. Então pensei em tubulações de freio cortadas, em sentar no jantar de sexta fingindo não saber que meu filho queria eu morto. Nos 75 mil reais de dívida que de algum modo se tornaram mais importantes que a vida de um pai. Sim, falei finalmente, voz firme. Estou pronto para pressionar as acusações. Barros assentiu, pegou o telefone. Vou conseguir o mandado. Começo da tarde, Barros ligou. Pegamos ele no trabalho, ele tá sob custódia. Eu estava de volta em casa. Beatriz ao meu lado no sofá. Esperava sentir satisfação, vindicação, alguma coisa. Em vez disso, havia só vazio. O que acontece agora? Audiência de fiança na segunda, dada a gravidade, tentativa de homicídio de um membro da família, a fiança vai ser alta se for concedida. O advogado dele provavelmente vai empurrar por acordo. Depois de desligar, sentei imóvel. Beatriz perguntou se eu estava bem. Não sabia como responder. O telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. A voz de Marina explodiu pelo alto-falante. Você mandou prender ele, seu próprio filho. Que tipo de pai você é? A voz dela estava estridente, quase histérica. Anos de manipulação cuidadosa despidos, deixando fúria crua. Ele tentou me matar, Marina. 2 vezes. Tá em vídeo. Ela não se dirigiu a isso. Você tá destruindo a vida dele. A nossa vida. Por causa do quê? Dinheiro? Porque ele pediu ajuda? Minha voz caiu para gelo. Ele cortou as tubulações do meu freio. Invadiu minha garagem com ferramentas para fazer de novo. A polícia tem evidência. Quer um conselho? Arranja um bom advogado para você também se você estava envolvida. Encerrei a ligação. Bloqueei ambos os números. Aquele capítulo forçadamente fechado. Beatriz me observava, não disse nada. Nos movemos para a varanda dos fundos. Sentamos na luz morna da tarde. Meu telefone estava na mesinha entre nossas cadeiras, silencioso agora. Ambos os números do Rafael e Marina bloqueados. Beatriz quebrou o silêncio suavemente. Amanhã você vai ter que testemunhar na audiência. Tá pronto? Considerei. Não sei se alguém fica pronto para testemunhar contra o próprio filho, mas eu vou fazer. Vou falar a verdade. Ela assentiu. Não insistiu. Em algum lugar na cidade, Rafael estava sentado numa cela de detenção, começando a entender as consequências. Em algum outro lugar, Marina provavelmente estava ligando para advogados, calculando a estratégia de saída dela,
planejando como se distanciar do marido preso. Mas aqui nessa varanda, senti algo que não tinha sentido desde a noite de segunda quando meu carro não ligou. Paz. Não felicidade. A ferida era fresca demais para isso. Mas paz. O conhecimento de que eu estava seguro, de que a justiça estava avançando, de que eu não tinha que olhar por cima do ombro mais. Beatriz se levantou, ofereceu a mão. Entra, vou fazer jantar. Alguma coisa simples. Peguei a mão dela, deixei ela me puxar de pé. Através da janela, conseguia ver minha cozinha. Luz quente. Espaço familiar. Agora compartilhado com alguém que entende traição e sobreviveu. Alguém que está me ensinando que sobrevivência não é só sobre segurança, mas sobre escolher viver plenamente depois de quase perder tudo. Caminhamos para dentro juntos, deixando a noite que escurecia para trás. Prontos para encarar o que o amanhã traria. A semana seguindo a prisão do Rafael passou num borrão de procedimentos legais. A audiência de segunda. Rafael entrou no tribunal de macacão laranja e algemas. Não encontrou meus olhos. Fiança negada devido à gravidade e risco de fuga. O advogado nomeado pelo estado dele imediatamente começou a negociar. Na quarta, um acordo de delação foi oferecido. Encontrei com a promotora, uma mulher de olhar afiado na casa dos 40, que espalhou as opções. Tentativa de homicídio em primeiro grau leva 20 anos. Mas provar premeditação para um júri é incerto, mesmo com suas evidências. O advogado do seu filho está empurrando por um acordo. Agressão com intenção de causar lesão corporal grave, mais invasão de domicílio. 6 anos no total. Elegível para liberdade condicional em 4 com bom comportamento. Ela observou meu rosto. É sua decisão. A gente pode levar a julgamento se você quiser. Pensei em meses de testemunho. Reviver tudo publicamente. Pensei em Beatriz, em seguir em frente. Aceita o acordo, falei. 6 anos é suficiente. O tribunal era pequeno, com painéis de madeira, iluminação fluorescente. Sentei na galeria, Beatriz ao meu lado, a mão dela na minha. A promotora apresentou o acordo de delação. Rafael ficou de pé diante do juiz, ombros caídos, diminuído. O juiz perguntou: Senhor Rafael Oliveira, o senhor entende que está se declarando culpado de agressão com intenção de causar lesão corporal grave e invasão de domicílio? A voz do Rafael mal era audível. Sim, excelência. E o senhor entende que a sentença é 6 anos em penitenciária estadual com possibilidade de liberdade condicional após 4 anos? Sim. O juiz assinou a papelada. Assim ordenado. Foi isso. 2 minutos para concluir um relacionamento que se estendia por 35 anos. Antes dos oficiais de justiça levarem Rafael, ele virou. Os olhos dele finalmente encontraram os meus na galeria. Por um longo momento, pai e filho olharam um para o outro através da divisão do tribunal. Não vi raiva no rosto do Rafael. Sem desafio. Só vazio. E talvez embaixo daquele vazio, algo que podia ser compreensão tardia. A boca do Rafael se mexeu. Me desculpa. As palavras eram quietas o suficiente que só aqueles próximos ouviram. Assenti uma vez. Não perdão, não reconciliação. Só reconhecimento de que as palavras foram ditas. Então Rafael foi levado pela porta lateral e sumiu. Do lado de fora do tribunal, a promotora me puxou de lado. Não conseguimos montar um caso contra a esposa. Sem evidência de que ela participou diretamente. Ela já entrou com divórcio. Já está se mudando para o interior, essencialmente abandonando ele. Não fiquei surpreso. Marina sempre foi sobre dinheiro, sobre ascensão. Um marido na prisão não servia a nenhum propósito. Ela vai tentar me contatar? A promotora balançou a cabeça. A ordem de restrição ainda está em vigor. Ela sabe para ficar longe. Mais uma ponta solta amarrada. Mais uma ameaça neutralizada. 1 mês depois, luz do sol de maio aquecia o parque perto do lago. Beatriz e eu caminhávamos pelo caminho ao redor da água, dedos entrelaçados. Ela tinha se mudado permanentemente. A casa dela vendida, pertences mesclados com os meus. A casa combinada parecia certa, natural, como se estivéssemos fazendo isso há anos em vez de semanas.
Estávamos planejando um casamento de verão. Nada elaborado. Só amigos próximos e a irmã da Beatriz. A cerimônia seria no jardim da amiga dela. Íntimo e genuíno. Eu tinha mudado meu testamento uma terceira vez. Metade para o Hospital Infantil Darcy Vargas. Metade para Beatriz. A casa que Rafael queria tão desesperadamente agora pertencia a um homem que tinha aprendido a compartilhar ela, a encher ela com riso e música e vida em vez de silêncio solitário. De volta em casa aquela noite, encontrei um envelope na caixa de correio. Postagem da prisão. Letra do Rafael. Fiquei olhando por um longo momento, então levei para dentro. Beatriz viu, não fez perguntas. Na mesa da cozinha, segurei a carta não aberta. Ele me escreveu. Beatriz colocou o chá de lado. Você quer ler? Girei o envelope nas mãos. Não agora, talvez algum dia, mas não hoje. Abri uma gaveta da cozinha, coloquei a carta dentro, fechei. Hoje é para viver, pra gente, pro futuro. Beatriz sorriu, pegou minha mão pela mesa. Então vamos dar aquela caminhada que a gente planejou. A noite tá linda. Saímos da casa de mãos dadas. Duas pessoas na casa dos 60 que tinham sobrevivido às piores traições dos filhos e encontrado segundas chances inesperadas de amor e confiança. A carta ficou na gaveta, esperando por um dia que podia ou não vir. Mas hoje, a vida chamava mais alto que o passado. O caminho do parque serpenteava através de árvores com botões novos. O lago refletia cores de pôr do sol feito cobre derretido. Outros casais passavam, alguns jovens, alguns velhos, todos absortos nos próprios mundos. Beatriz e eu nos movíamos num ritmo fácil, sem pressa, sem lugar para estar exceto aqui. Você pensa nele? Beatriz perguntou depois de um silêncio confortável. Considerei. Às vezes. Principalmente eu me pergunto quando mudou. Quando ele parou de ser meu filho e se tornou alguém que podia fazer aquilo. Apertei a mão dela. Mas pensar nisso não muda nada. Ele fez as escolhas dele. Agora ele vive com elas. Beatriz assentiu. E você? Com o que você está vivendo? Parei de andar, virei para encarar ela completamente. O sol poente iluminava o cabelo prateado dela, o rosto dela aberto e gentil. Tô vivendo com você. Com a possibilidade de felicidade que eu achei que tinha perdido para sempre. Com o entendimento de que família nem sempre é sangue. Às vezes é a pessoa que fica do seu lado quando tudo desmorona. Ela subiu nas pontas dos pés, me beijou gentilmente. Boa resposta. Continuamos nossa caminhada, circulando de volta em direção à casa conforme o crepúsculo se aprofundava. Na gaveta da cozinha, a carta do Rafael ficava sem ser aberta. As palavras dele congeladas no tempo, esperando por um momento que talvez nunca chegasse. Mas aqui no mundo vivo, eu caminhava de mãos dadas com Beatriz Santos. Duas pessoas que tinham conquistado a segunda chance através de sobrevivência e coragem e a disposição de confiar de novo. A casa à frente mostrava luzes nas janelas. Nosso lar agora, preenchido com refeições compartilhadas e conversa, e o conforto quieto de companheirismo. A justiça tinha sido servida. A segurança tinha sido garantida. E mais importante, improvivelmente, a vida tinha se tornado digna de viver de novo. Não apesar da traição, mas porque eu escolhi sobreviver a ela. Lutar de volta com verdade e lei em vez de amargura. E aceitar amor quando apareceu nas consequências. O ar da noite carregava cheiro de flores da primavera. Em algum lugar um pássaro cantou suas notas finais antes do anoitecer. E eu, Francisco Oliveira, 57 anos, auditor fiscal aposentado, sobrevivente da tentativa de homicídio do meu filho, caminhei em direção à casa com a mulher que eu amo, pronto para o que quer que o amanhã traga. Os meses seguintes se desenrolaram com ritmo surpreendentemente normal. Maio virou junho. Junho virou julho. A vida assumiu uma rotina que parecia simultaneamente nova e confortável. Beatriz e eu caímos em padrões domésticos fáceis. Café da manhã juntos na luz da manhã. Caminhadas à tarde no parque. Noites na varanda dos fundos observando o céu paulistano. Tentar mostrar estrelas através da poluição luminosa.
O casamento aconteceu numa tarde quente de agosto no jardim da amiga da Beatriz, em Perdizes. 20 pessoas, nada mais. A irmã dela, Conceição, veio de Belo Horizonte. Meu velho colega da receita, Paulo, serviu de testemunha. A cerimônia foi simples, sincera, sem o peso de expectativas familiares complicadas. Quando o juiz de paz perguntou se eu aceitava Beatriz como esposa, minha voz saiu clara e firme. Aceito. E quando ela disse o mesmo, os olhos dela brilhavam com lágrimas e alegria. Não éramos jovens. Nossos corpos carregavam as marcas da idade, das traições sobrevividas, das vidas vividas. Mas quando nos beijamos como marido e mulher, senti algo que não tinha sentido em anos. Esperança. A recepção foi no quintal da mesma casa. Churrasco, cerveja gelada, bolo simples, mas delicioso. Paulo me puxou de lado em determinado momento. Colocou a mão no meu ombro. Você merece isso, Francisco. Depois de tudo que passou, você merece ser feliz. Observei Beatriz rindo com a irmã. O rosto dela iluminado de um jeito que fazia ela parecer 10 anos mais jovem. Eu sei, respondi. Só levou perder quase tudo para eu encontrar. Setembro trouxe mudanças sutis. As árvores começando a mostrar toques de amarelo apesar de São Paulo não ter estações reais. A qualidade da luz mudando. E no 15º dia de setembro, exatos 5 meses depois da prisão do Rafael, outro envelope chegou. Postagem da prisão. Letra dele de novo. Dessa vez não coloquei na gaveta. Sentei na mesa da cozinha com Beatriz do outro lado, segurando o café, esperando. Abri o envelope devagar. 3 páginas escritas à mão. A caligrafia do Rafael estava cuidadosa, controlada. Pai, começava. Não sei se você vai ler isso, não te culparia se não lesse. Mas preciso escrever de qualquer forma. Preciso tentar explicar, mesmo sabendo que não tem explicação que faça o que fiz ficar certo. Li em silêncio, Beatriz observando meu rosto. A carta continuava. Rafael escrevia sobre a dívida. Como tinha começado pequena, mas crescido. Apostas online, investimentos ruins, desespero composto por orgulho. Como ele tinha convencido Marina de que se eu morresse, todos os problemas deles acabariam. Eu me convenci de que você não precisava de todo aquele dinheiro, que você estava guardando ele egoisticamente enquanto eu afundava. Transformei você num vilão na minha cabeça porque era mais fácil do que admitir que eu tinha estragado minha própria vida. A letra ficava menos firme nas páginas seguintes. Toda noite eu deito aqui e vejo você dirigindo na Radial Leste. Vejo os freios falhando. Vejo o acidente que eu planejei e fico enjoado com o que eu quase fiz, com o que eu tentei fazer. A página final era a mais difícil de ler. Não tô pedindo perdão. Não mereço perdão. Tô só dizendo que finalmente entendo o que perdi. Não o dinheiro. Não a herança. Você, meu pai, o homem que me ensinou a andar de bicicleta e a ser honesto e a trabalhar duro. Eu joguei tudo fora por R$75.000 e orgulho burro. A carta terminava simplesmente. Você fez a coisa certa me denunciando. Eu precisava enfrentar consequências. Pela primeira vez na vida, tô enfrentando as consequências das minhas ações. Tá me matando. Mas talvez seja o que eu precisava. Seu filho, Rafael. Coloquei a carta de lado. Minhas mãos estavam firmes, mas havia um peso no meu peito que não tinha estado lá antes. Beatriz esperou, me deixou processar. Finalmente falei. Ele parece diferente. Como se talvez finalmente estivesse entendendo. Você acredita nele? Beatriz perguntou gentilmente. Pensei nisso. Não sei. Parte de mim quer acreditar. Aquela parte que ainda é pai, que ainda lembra do menino que ele era antes de virar quem se tornou. Olhei para Beatriz. Mas a parte mais sábia, a parte que quase morreu por causa dele, essa parte sabe que palavras são fáceis. Mudança real leva tempo. O que você vai fazer? Dobrei a carta, coloquei de volta no envelope. Dessa vez não coloquei na gaveta. Coloquei numa caixa pequena na estante do escritório que eu tinha reservado para coisas importantes. Documentos. Fotos velhas da Helena. Agora isso. Vou guardar. Não vou responder ainda.
Talvez nunca responda, mas vou guardar como evidência de que talvez, eventualmente, ele esteja tentando se tornar alguém diferente de quem era. Beatriz assentiu. Não julgou. Não empurrou. Apenas aceitou. A vida continuou. Outubro trouxe chuvas que lavaram as ruas de São Paulo. Novembro trouxe calor voltando. E no começo de dezembro, 6 meses após o acordo de culpa do Rafael, recebi uma ligação do advogado dele. Senhor Oliveira, seu filho pediu para eu entrar em contato. Ele não tá pedindo para falar com o senhor. Sabe que não tem esse direito. Mas ele queria que o senhor soubesse que ele começou a fazer terapia na prisão. Tá trabalhando num programa de reabilitação para problemas com jogo. E ele começou aulas para terminar o ensino superior que ele tinha abandonado. Escutei em silêncio. O advogado continuou. De novo, ele não tá pedindo nada. Só queria que o senhor soubesse que ele tá tentando mudar de verdade. Fazer o trabalho. Depois da ligação, sentei no escritório por um longo tempo. Através da janela conseguia ver Beatriz no jardim, cuidando das rosas que ela tinha plantado. Nossa casa, nossa vida, construída sobre sobrevivência e escolha consciente de seguir em frente. Rafael estava na prisão fazendo o trabalho de se tornar alguém melhor. Talvez com sinceridade, talvez tarde demais, mas fazendo mesmo assim. Eu estava aqui, vivo, seguro, amado. Tinha tudo que Rafael tinha tentado me roubar. E ao contrário dele, eu tinha conseguido sem machucar ninguém. Tinha conseguido escolhendo verdade sobre mentira, lei sobre vingança, amor sobre amargura. Aquela noite, contei para Beatriz sobre a ligação. Estávamos na cama, a luz apagada, só o brilho da luz de rua entrando pela janela. Você acha que algum dia vai falar com ele de novo? Ela perguntou baixinho. Não sei. Respondi honestamente. Talvez quando ele sair, se ele provar que realmente mudou. Mas isso são anos no futuro. E quando esse dia chegar, se chegar, vai ser nos meus termos. Não dele. Beatriz se aconchegou mais perto. Isso me parece justo. Ficamos deitados no escuro. 2 sobreviventes que tinham encontrado um ao outro nas ruínas das traições familiares. Lá fora, São Paulo continuava sua insônia perpétua. Carros passando, sirenes distantes, a cidade que nunca dorme. Mas aqui nesse quarto, nessa casa, nessa vida que eu tinha reconstruído sobre fundações de verdade e coragem, finalmente encontrei descanso. O Natal chegou. Primeiro sem Rafael em 35 anos. Beatriz e eu comemoramos quietamente. Ceia simples em casa, presentes modestos trocados. A irmã dela, Conceição, veio passar uns dias. Foi agradável, calmo, sem o peso de expectativas familiares tóxicas. No ano novo, Beatriz e eu ficamos na varanda dos fundos observando fogos à distância iluminarem o céu paulistano. Quando o relógio marcou meia-noite, nos beijamos sob aquela luz artificial. 2 sobreviventes comemorando não apenas um novo ano, mas uma vida nova. Resolução de ano novo? Beatriz perguntou ainda nos meus braços. Continuar vivendo. Respondi. Completamente, honestamente, sem olhar por cima do ombro. Continuar construindo essa vida com você. Essa me parece uma boa resolução. Janeiro de 2026 trouxe um calor intenso e chuvas torrenciais típicas do verão paulistano. A vida tinha encontrado um ritmo constante. Beatriz e eu tínhamos estabelecido rotinas que nos ancoravam. Café da manhã às 7. Caminhada no parque 3 vezes por semana. Jantares com amigos ocasionalmente. Uma vida simples, mas cheia de significado. Em fevereiro, 9 meses após a prisão do Rafael, recebi outra carta. Dessa vez mais curta, mais focada. Pai, terminei o primeiro semestre das aulas. Média 8,5. Faz 15 anos que não estudava sério. Esqueci como é bom aprender alguma coisa de verdade. Não para impressionar ninguém ou ganhar dinheiro rápido, mas só porque é importante saber. O terapeuta aqui diz que eu passei a vida inteira procurando atalhos, tentando pular as partes difíceis. Agora não tem atalho, só o trabalho. E pela primeira vez, tá tudo bem. Rafael. Mostrei a carta para Beatriz. Ela leu cuidadosamente, devolveu sem comentar.
Sabia que eu precisava processar isso sozinho. Ele parece estar realmente tentando. Falei finalmente. Parece. Beatriz concordou. A questão é, isso muda alguma coisa para você? Pensei sobre isso por dias. A resposta veio devagar, em camadas. Sim, mudava alguma coisa. Não mudava o que ele tinha feito. Não apagava a traição, o medo, o trauma de descobrir que meu próprio filho tinha planejado meu assassinato. Mas mudava a possibilidade. A possibilidade de que algum dia, anos no futuro, talvez pudesse existir algum tipo de relacionamento. Não pai e filho como antes. Aquilo estava morto. Mas talvez duas pessoas que compartilhavam sangue e história, que poderiam se encontrar como adultos que tinham ambos crescido através de consequências dolorosas. Muda alguma coisa, respondi finalmente. Não hoje, não amanhã, mas planta uma semente de possibilidade que não existia antes. Março trouxe a notícia que eu estava parcialmente esperando. Paulo ligou para me contar. Marina tinha se casado de novo. Um empresário do interior, 40 e poucos anos, bem de vida. Ela tinha encontrado outra fonte de segurança financeira e seguido em frente sem olhar para trás. Ela nem esperou o divórcio com o Rafael finalizar completamente. Paulo disse com desgosto na voz. Mal as tintas secaram nos papéis. Não senti nada quando ouvi. Nem raiva, nem satisfação. Marina sempre foi sobre isso. Sobrevivência através de anexação a quem tinha recursos. Rafael tinha sido útil até deixar de ser. O novo marido serviria até não servir mais. Era a natureza dela, simples assim. Espero que o novo marido saiba no que está se metendo. Foi tudo o que falei. Abril marcou 1 ano desde aquela segunda-feira quando meu carro não ligou. 1 ano desde que Maurício ficou pálido embaixo do meu Corolla e murmurou sobre tubulações de freio cortadas. 1 ano desde que minha vida quase terminou. E, paradoxalmente, realmente começou. Beatriz e eu marcamos o aniversário não do trauma, mas da sobrevivência. Fomos ao nosso restaurante favorito em Pinheiros. Um italiano pequeno e aconchegante que a gente tinha descoberto juntos. Comemos devagar, bebemos vinho, conversamos sobre tudo e nada. 1 ano, Beatriz disse, erguendo a taça. De sobrevivência, de justiça, de recomeço. Toquei minha taça na dela. De você, adicionei. De encontrar alguém que entende. De nós, ela corrigiu sorrindo. Naquela noite, deitados na cama, Beatriz perguntou algo que tinha estado circulando entre nós há semanas. Você vai responder à próxima carta dele? Se vier outra? Tinha pensado sobre isso. Muito. Talvez. Falei lentamente. Não uma reconciliação. Não um perdão completo. Mas talvez um reconhecimento. Um reconhecimento de que ele está fazendo o trabalho, que eu vejo o esforço. Não para ele, para mim. Para fechar aquele ciclo de uma forma que me deixe em paz. Quando? Quando me sentir pronto. Quando não for mais sobre ele precisar de alguma coisa de mim, mas sobre eu escolher oferecer um pedaço pequeno de... não sei. Reconhecimento humano básico, talvez. Beatriz beijou minha bochecha. Isso me parece saudável. Curado. Maio chegou com manhãs frescas e tardes quentes. E com maio veio outra carta. A 4ª no total. Rafael escrevia sobre o programa de reabilitação. Sobre enfrentar suas questões com jogo. Sobre reconhecer os padrões de pensamento que tinham o levado a tomar decisões cada vez piores. O terapeuta me fez mapear cada escolha que fiz que levou aquele domingo de madrugada na sua garagem com uma ferramenta de corte. Não foi uma decisão. Foram centenas. Cada pequena racionalização. Cada mentira que contei para mim mesmo. Cada vez que escolhi o caminho fácil em vez do certo. Olhar para isso, ver tudo espalhado na frente de mim, foi devastador. Mas necessário. A carta continuava. Ainda tenho 3 anos e meio pela frente aqui. Tempo suficiente para realmente mudar, se eu continuar fazendo o trabalho. Não sei se você algum dia vai querer falar comigo de novo. Não sei se mereço isso. Mas estou fazendo o trabalho de qualquer forma. Não para te ganhar de volta. Para me tornar alguém que não seja aquele homem na sua garagem.
Alguém que a mãe teria tido orgulho. Alguém que você ensinou eu a ser antes de eu estragar tudo. Li a carta 3 vezes. Então, pela primeira vez, peguei papel e caneta. Minha resposta foi curta, deliberadamente medida. Rafael, recebi suas cartas, todas elas. Vejo que você está fazendo o trabalho. Isso importa. Não muda o passado. Não apaga o que você fez, nem o trauma que causou. Mas importa que você esteja tentando se tornar alguém diferente. Continue com a terapia. Continue com os estudos. Continue fazendo o trabalho duro de mudança real. Não por mim, por você. Porque você merece ser alguém melhor do que era. Não estou pronto para mais do que isso ainda. Talvez nunca esteja. Mas reconheço seu esforço. Isso terá que ser suficiente por enquanto. Francisco. Mostrei a carta para Beatriz antes de enviar. Ela leu, devolveu, assentiu. Isso é perfeito, honesto, limpo. Sem promessas que você não pode cumprir. Mas, humano. Postei a carta na segunda-feira seguinte. Senti algo se soltar no meu peito quando a coloquei na caixa dos correios. Não perdão. Não reconciliação. Mas talvez o início de deixar ir. De transformar Rafael de monstro de volta para humano. Um humano que tinha feito coisas monstruosas. E agora estava tentando consertar isso. Não por redenção ou perdão. Apenas porque era o trabalho que precisava ser feito. Junho trouxe o inverno de São Paulo. Manhãs frias, céu cinzento, aquele frio úmido que penetra os ossos. Beatriz e eu nos aconchegamos em casa, tomando chocolate quente, lendo, conversando. Uma noite, ela me pegou olhando pela janela com expressão distante. Pensando nele? Pensando em mim, respondi. Em quem eu era há 1 ano. Assustado, sozinho, traído. E quem eu sou agora? E quem você é agora? Me virei para olhar para ela. Essa mulher que tinha aparecido na hora mais escura e oferecido não apenas conforto, mas compreensão. Que tinha estado ao meu lado, através de cada etapa do processo legal. Que tinha me ensinado que sobrevivência é apenas o começo. Que viver de verdade, amar de verdade, confiar de verdade depois da traição. Isso é a vitória real. Eu sou alguém que sobreviveu. Alguém que escolheu justiça em vez de vingança. Alguém que abriu o coração novamente quando teria sido mais fácil fechar. Sou seu marido. Sou um homem que aprendeu que família não é só sangue. É escolha. É lealdade. É estar presente quando tudo desmorona. Beatriz atravessou a sala. Me abraçou. Fiquei ali segurando ela, sentindo o calor dela, a solidez dela. Lá fora, São Paulo continuava sua existência caótica. Mas aqui dentro, nessa casa que tinha quase se tornado meu túmulo e em vez disso se tornou meu santuário, finalmente encontrei paz. A carta do Rafael estava na caixa na estante. A resposta que eu tinha enviado estava a caminho. E eu, Francisco Oliveira, 57 anos, auditor aposentado, sobrevivente, marido, estava vivendo, não apenas existindo, não apenas sobrevivendo, mas verdadeiramente, completamente vivendo. As feridas ainda estavam lá. Provavelmente sempre estariam. Cicatrizes não desaparecem, mas cicatrizes são prova de que você sobreviveu ao que deveria ter te matado. São mapas do que você atravessou e superou. E quando olhava para Beatriz, para nossa casa, para a vida que tínhamos construído sobre os destroços da traição e trauma, via algo mais poderoso que dor. Via possibilidade. Via esperança. Via amor que tinha nascido não apesar da escuridão, mas porque ambos tínhamos sobrevivido nossas próprias escuridões e escolhido a luz mesmo assim. Na gaveta da cozinha, aquela primeira carta do Rafael ainda estava guardada. Eu tinha tirado ela algumas vezes ao longo dos meses. Lido e relido. Cada vez doía um pouco menos. Cada vez conseguia ver não apenas a traição, mas a humanidade falhada por trás dela. Rafael não era um monstro. Era um homem que tinha feito escolhas monstruosas. Um homem que agora, finalmente, estava enfrentando as consequências e tentando fazer melhor. Não para escapar da punição, não para me reconquistar, mas porque era o trabalho certo a fazer.
E eu tinha feito meu próprio trabalho, tinha me protegido, tinha buscado justiça, tinha permitido o amor entrar novamente, tinha escolhido viver plenamente em vez de apenas existir com medo. Se essa não é vitória, não sei o que é. Se você gostou dessa história, por favor curta este vídeo. Inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique no vídeo sugerido. Obrigado por assistir.